Preparação do Atlético, a possível escalação, o que faz o Cuca para esse compromisso? Quem tem os detalhes é o Cláudio Rezende. Aí o técnico Cuca tirando as últimas dúvidas dele para esse time que vai enfrentar o Maringá em busca da classificação na Copa do Brasil. Galo precisa da vitória simples, né? De 1 gol de diferença, o Galo avança. É bom lembrarmos que no jogo de ida, 2-2, o empate, então não tem vantagem pra ninguém. A vantagem do Galo é jogar em casa ao lado do seu torcedor, na Arena MRV, o jogo amanhã, 9h30 da noite, na casa do Galo. Ô Thiago, o detalhe é o seguinte, tem uma baixa garantida no Atlético, é o Guilherme Arana. Guilherme Arana, o clube não passou nenhuma lesão, uma nova lesão, não tem isso, mas o Guilherme Arana, com o incômodo muscular, a gente sabe que ele não estará em campo amanhã diante do Maringá. Tem 2 dúvidas no time do Galo. São jogadores que estavam voltando, assim como o Arana. O Gabriel Menino, ele teve um problema de um pisão no tornozelo no clássico, então não tem nada a ver com a lesão no joelho que ele teve recentemente. Então ele voltou depois da lesão no joelho e teve um pisão no tornozelo. O Gabriel Menino fez ontem fisioterapia. E o Alan Franco, Thiago, durante o jogo, o clássico, a gente ficou de olho nele. No final do primeiro tempo estava sentindo um incômodo, mas foi até o fim, né, da partida. Então o Alan Franco a princípio também não tem nada. Mas pode ser que o Cuca, desta forma, se ele forçou a turma, né? Ele mesmo disse que foi uma decisão dele colocar todo mundo para jogar. Nesse jogo pode ser que ele segure essa turma. Até pensando aí numa sequência, né? São muitos jogos. Já no fim de semana tem o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Então pode ser que Alan Franco e Gabriel Menino fiquem fora também do jogo de amanhã. E tem o retorno do Coelho, ô Thiago. E aí é um retorno importante do Coelho nesse time titular do Atlético para o ataque. O Cuca não é sempre, a gente sabe, não é de mudar o time demais. E esse jogo é importante, né, Thiago? Esse jogo vale muito, vale milhões na Copa do Brasil. E a equipe do Maringá é um time que, por exemplo, já foi até a Arena da Baixada esse ano, no gramado sintético também, e fez um 3-0 no Atlético Paranaense. Eliminou o Juventude na Copa do Brasil, um time de Série A. Então, todo cuidado é pouco. Creio que se o Cuca não tiver, vai ser só esses jogadores, Thiago. Problemas físicos apenas, o resto é o que tem de melhor para esse jogo de amanhã. Ô Alexandre Simões, o Maringá, tá me informando aqui, o Marquinhos, que faz a assessoria dos times visitantes. O Maringá chegou ontem, às 7 horas da noite, está no Suites Hotel, vai treinar na Toca da Raposa hoje. Às 4 da tarde, o Maringá, que joga a Série C do Campeonato Brasileiro. Aliás, ontem à noite, Simões, eu assisti Confiança e Londrina. Primeiro assisti o Democrata no YouTube da Itatiaia, empatou com o Guarani de Divinópolis, e depois assisti Confiança e Londrina na Série C. O Londrina tá muito bem, 2-0 para o Londrina fora de casa. E o Maringá também faz boa campanha, também vem de bom trabalho nessa Série C. Ô Thiago, eles empataram, né, em casa agora, 1-1 com o Botafogo da Paraíba, né? No último jogo. O Cristóvão tá lesionado, o lateral direito, deve jogar o Rafinha para esse jogo, e o Ronald, é dúvida, deve jogar o Lucas Bonifácio. Então, Rafael William, Rafinha, Tito Vilar e Max Miller, o Buga com o Lucas Bonifácio, o Léo Ceará, e o trio de ataque com o Negueba, que não é aquele, né? O Negueba mais jovem, o Moraes e o Maranhão, centroavante. Nossa, fez gol. Né? Esse Maranhão deu um trabalho, hein? Fez gol no jogo de ida. O grandalhão Maranhão. Simões, com todo respeito ao Maringá, jogo na Arena MRV, e acho que o Atlético ali, naquele momento contra o Maringá, estava vivendo um pouco de turbulência na temporada. Agora, voltando à Arena MRV, lá no seu gramado, na sua casa, mesmo que o Cuca acabe optando aí por poupar um ou outro jogador, o Galo tem que passar pelo Maringá, né, Simões? Thiago, sem dúvida, né? Lá ainda teve o componente mando de campo, né? Um estádio que não lotou, o Cláudio trazia informação, mas ficou bem cheio, né, o Cláudio? O estádio lá era um clima realmente, sim, né, de uma partida decisiva pro Maringá, que tem um bom time, foi finalista do campeonato paranaense, mas o Atlético tem, falar obrigação é difícil, então a gente fala entre aspas, né? Mas entre aspas o Atlético tem a obrigação de passar pelo Maringá e avançar na Copa do Brasil. A diferença técnica, de investimento, de estrutura é muito grande, né, Thiago? Se isso não acontecer, é zebra, sem dúvida nenhuma.
Eu falei que acho que hoje vai ter uma zebra, mas acho que amanhã não, viu, Natiusa? Na Arena MRV, o Maringá a gente viu muito claramente no jogo da ida, né? Um time muito esforçado, muito adaptado ao seu gramado, né? Que é um gramado, por mais que a gente via ali um gramado verdinho, Cláudio esteve lá, gramado pesado, aquele gramado da moda antiga, né, Cláudio? Bola viva o tempo todo, né? Me fez lembrar aquele gramado Serra Dourada. Afundava o pé nos anos 90 ali. E o detalhe, né, Thiago? Eles fazem marcação individual o jogo inteiro, o tempo inteiro. Porque tem time que faz marcação individual, mas não é campo todo. É o estilo do treinador. E como ele tem muito tempo lá de trabalho, o Hulk mesmo falava comigo na saída do campo. É diferente pra gente, a gente não é acostumado. Tinha um cara lá que ficou atrás do Hulk o jogo inteiro. É o Vilar. Incomoda, né? Porque o jogador hoje, né, normalmente não tem marcação individual. Na Série A do Campeonato Brasileiro, mas o time do Maringá marca individual todo mundo. Ô, Nath Fiuza, diante de tudo que foi exposto aqui, numa boa, né? O Galo não pode nem pensar em tropeçar diante do Maringá por tudo que tá em jogo. A grana, já vamos falar da grana do Galo, tá curta, a grana tá curta, então é importantíssimo avançar e faturar esse dinheiro também na Copa do Brasil, Nath. Sem dúvidas, esse jogo é importante em todos esses aspectos, né? O esportivo, o financeiro. O Atlético, obviamente, faz um planejamento de ir muito mais longe na Copa do Brasil. Ano passado, inclusive, finalista da competição. E acho que tem sim a obrigação, a responsabilidade, cada um usa uma palavra, mas o Atlético é o favorito contra o Maringá e tem que confirmar esse favoritismo jogando dentro da sua casa. Se na partida de ida a gente ainda colocava esses componentes, tem esse gramado que é um pouco mais pesado, tem o fator fora de casa, tem um momento do time que não era tão bom, vinha de uma sequência complicada com resultados ruins, vinha de uma sequência jogando fora de casa, né, de vários jogos como visitante. Agora o cenário é outro, o Atlético vem de uma boa sequência aí unindo Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, vai jogar dentro da sua casa com o apoio do seu torcedor. Então é um cenário todo favorável à vitória do Galo, que precisa de só 1-0 para classificar. Acho até que dá para fazer mais do que isso, mas é preciso ter cuidado. Primeiro, com essa marcação individual, eu ia chamar justamente a atenção para isso, e o Cláudio citou aí também, é o Atlético que vai ter que se movimentar muito, né, para tentar desencaixar essa marcação do Maringá, que foi muito bem feita no primeiro jogo. Talvez até a necessidade do Maringá de alguma forma também tentar fazer um golzinho possa ajudar o Atlético em algum momento a aproveitar um espaço, apesar de que acho que o Maringá vai tentar levar isso aí para os pênaltis, é a chance maior que eles têm de avançar. Então o Atlético vai ter que se movimentar muito, com muita transição de um lado para o outro, tentar largar o campo para desencaixar essa marcação do Maringá. E é importante também tentar não sofrer gols, porque lá na partida de ida o Atlético esteve atrás do placar por duas oportunidades, e ter que sempre ficar remando, né, atrás dos gols com o adversário na frente e ainda fechadinho é mais complicado. Então o Atlético também ter uma segurança defensiva maior e tentar fazer o seu gol quanto antes. Boa! A preparação do Galo ganhou uma notícia importante agora, e é uma notícia negativa. Por isso eu trouxe o Cláudio Rezende pra resenha aqui também. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Cirilo. Boa tarde, Eustáquio. Boa tarde, Claudão. O Atlético acaba de confirmar que o Guilherme Arana teve nova lesão muscular na coxa direita. Ele que voltou a jogar depois de um mês, domingo, no Clássico, mas teve que sair aos 15 minutos, né, do primeiro tempo. E fez exames de imagem, então o Arana vai parar por mais jogos. Agora é ausência amanhã contra o Maringá. Se o Arana tá fora, Cirilo, estão treinando normalmente Gabriel Menino e o Alan Franco, né, que chegaram a ser preocupações aí após o Clássico, mas a ausência mesmo amanhã, o Arana. É uma ausência importante, impactante, e é importante dizer que na entrevista coletiva do último fim de semana, né, pós-Clássico, o Cuca chamou para si a responsa, falou: eu pedi o departamento médico para acelerar e botar os caras para jogar. Então, nós podemos cravar que o Guilherme Arana teve uma lesão no mesmo lugar, e porque voltou a jogar antes da hora, né? A leitura antes é essa, da hora, né? Antes da hora. O Cuca falou que foi ele, lógico, o Arana também quis, né? Mas o Cuca chamou a responsabilidade e acabou forçando um pouco a barra. O Arana agora, né, Cirilo? Vai ficar fora de alguns jogos. Vamos ver quantos jogos, mas é uma ausência importante, porque sem o Arana, o Rubens tem que ser lateral esquerdo. E aí ele perde, né? O Cuca perde ele no meio campo. Lembrando que tem Copa do Brasil nessa quarta-feira, fim de semana tem Brasileira, e teremos uma pausa pro Super Mundial no dia, após o dia 12, né, Cláudio? Acho que dia 12 é o último jogo, né, do Atlético. Isso, 12 de junho. E aí um mês sem jogo. O mês sem jogo só volta após o Super Mundial. Mas vejamos como as equipes serão formadas para esse meio de semana. O Atlético tendo que vencer, então uma tendência de um time bem com cara de titular, né, com essas ausências que são já sentidas há certo tempo.
Torcedor atleticano, essa volta aí, né, precipitada do Guilherme Arana, o Cuca chama a responsabilidade para si, né, dizendo que quis apressar aí a volta do Arana, tanto até o Gabriel Menino também, né, e acaba aí que o Arana jogou pouco tempo a partida contra o Cruzeiro e acabou ali sendo substituído logo no início do primeiro tempo ainda. A partida ia ali aos seus 5, 6, 7 minutos de jogo quando o Guilherme Arana pediu para sair. E é preocupante, né? Porque o Galo vem utilizando o Rubens, né? Que é um jogador que tem multifunções nessa equipe do Galo, e o Rubens acaba ali fazendo falta no meio campo, porque ele tem que cobrir essa lateral esquerda. Eu acho que isso aí deixa um pouco fraco essa situação no Galo, porque o Rubens no meio ali, ajudando melhor nessa saída do meio, chegando mais ao ataque, trabalhando com os jogadores de meio ali para o ataque, acho melhor do que ele sendo preso ali na lateral esquerda, tendo aquela obrigação de marcar, né, a subida dos pontas adversário e também chegar na linha de fundo para poder cruzar para a área ou trabalhar com os centroavantes da equipe. Então acho que o Galo perde muito não tendo o Guilherme Arana na equipe, agora por mais tempos, né? Já tinha desfalcado por um bom tempo e agora desfalca mais ainda a equipe. Vamos saber ainda quanto tempo ele vai ficar de fora, né? Mas você sabe aí que no mínimo talvez pode ser um mês, aí já vem parada para o Super Mundial, então que o jogador se recupere bem para poder, quando voltar a ajudar com honra e força, vestir essa camisa do Galo e trazer as vitórias para o Galão da Massa. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.